Sejam todos bem-vindos a mais este culto de quinto domingo após Pentecostes. Deus, em seu amor, em sua graça, abençoe a cada um de nós para guardarmos a palavra de Deus em nosso coração e mantermos em nós a certeza de que em Cristo há descanso. O nosso Senhor nos convida e nós podemos descansar em Jesus. Deus abençoe a cada um. Amém. Nós vamos invocar o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos na santa presença de Deus com humildade e confissão e confessemos ao nosso Pai Celeste os nossos pecados, sabendo que Deus, em sua graça, nos recebe e estende o seu perdão. Gracioso Deus e amado Pai, nós nos achegamos diante de Ti neste momento com humildade e confissão. Queremos confessar todos os nossos pecados, sabendo que por Tua graça e por Teu amor Tu nos recebes. Nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que nada merecemos além da condenação eterna. Aqui estamos diante de Ti humildemente para pedir que Tu tenhas piedade e misericórdia de nós e não nos condene por causa dos nossos pecados, mas por causa do amor de Cristo, por causa da obra de Cristo em nosso favor, nós pedimos, perdoe os nossos pecados. É em nome de Cristo que nós pedimos. Amém. O nosso Deus e Pai, Ele promete o perdão dos pecados a nós quando nos arrependemos e confessamos a Ele. Por isso, a todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e confessaram seus pecados a Deus, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o salmo de número 145, versículos 1 até o 14. Salmo 145, versículos 1 ao 14, ele diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o seu povo. Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento dele, e o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A Ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio.
que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Até aqui a leitura do Salmo. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este momento de culto. Agradecemos por podermos ouvir a Tua palavra, meditar e Te louvar. Pedimos que Tu abençoes a cada um de nós, para que saibamos sempre que em Cristo há descanso, que possamos sempre confiar no Seu amor e no Seu cuidado aqui neste mundo e permanecer na certeza da vida eterna contigo. Nós oramos humildemente em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. Texto do Antigo Testamento para hoje, Zacarias 9, 9 até o 12, que diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova, em quem não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança.
Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Até aqui a leitura. Nós vamos cantar mais um hino. O Evangelho para hoje, Mateus capítulo 11, versículos 25 até o 30. Ele diz assim: Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Seguimos com mais um hino. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a cada um de nós neste momento em que queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Como é bom poder chegar em casa após um longo dia de trabalho, um longo e cansativo dia, e poder descansar. Ou finalmente chegar ao final de uma longa semana de trabalho, de cansaço, e também poder descansar. Até mesmo Deus, após criar tudo o que existe, a Bíblia nos conta que o nosso Pai Celeste descansou. O Senhor Jesus também fala sobre descanso. Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porém, o cansaço que o Senhor Jesus menciona aqui não é o mesmo que nós sentimos após o trabalho. O cansaço do trabalho passa quando nós paramos um pouco e descansamos. Porém, o cansaço que Jesus está falando, nós não conseguimos retirar de nós. E esse cansaço só aumenta. É justamente por isso que o Senhor Jesus diz: venham a mim, pois é só em Cristo que pode haver um verdadeiro descanso. O nosso Salvador, aqui em nosso texto, está falando sobre as dificuldades diversas que enfrentamos aqui no mundo, sobre as provações, sobre as tentações e sobre o pecado que tanto pesa
sobre nós. As provações, dores, sofrimentos que nós passamos são muito difíceis de serem enfrentadas. Em determinados momentos, nós poderemos até mesmo parar e olhar para as dificuldades da vida e até pensarmos, será que existe alguma saída? Em alguns momentos, alguns até podem pensar que tudo está muito complicado e que será muito difícil superar aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos, aquelas dores. As tentações também pesam sobre o ser humano, até porque a tentação leva ao pecado, por causa da nossa imperfeição com a qual nós já nascemos. Nós não conseguimos superar todas as tentações. E muitas vezes falhamos, ofendemos o Pai Celeste, ou seja, pecamos contra Deus. E então aí temos o pecado e temos a culpa do pecado. E a culpa do pecado e o pecado em si pesam sobre nós. E nós não conseguimos nos livrar deles sozinhos. Pesa tanto que se nós tentarmos carregar o pecado sozinho, tentar carregar a culpa sozinhos, nós vamos acabar morrendo eternamente. Ou seja, nós seremos condenados. Então observem que o caminho que o pecado nos leva é a morte eterna, não a morte apenas aqui neste mundo. Isso tudo é muito pesado para nós. Por isso, nós precisamos de alguém que nos auxilie. É por isso que nós precisamos buscar descanso em Cristo, pois somente em Cristo há descanso. E o nosso Senhor diz para nós: venham a mim e eu os aliviarei. Cristo nos conhece. Ele conhece o nosso fardo. Ele sabe que sozinhos nós não conseguimos carregar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Por isso, o nosso Senhor oferece ajuda. Oferece para nos ajudar a suportar tudo isso e seguir aqui no mundo com confiança no seu cuidado. Da mesma forma, são as tentações e os pecados. Novamente, nós não conseguimos lidar e vencer as tentações e então pecamos. É por isso que nós precisamos do Senhor. E felizmente, o nosso Senhor se coloca à nossa disposição para nos ajudar na luta contra as tentações. E ninguém melhor do que Ele mesmo. Pois o nosso Senhor Jesus foi tentado e não caiu em nenhuma das tentações. Cristo venceu todas as tentações. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas tentações. Ele sabe como nós somos. É por isso que em Cristo há descanso. Podemos buscar isso no nosso Senhor. Mas nem sempre nós vamos resistir. Ainda assim, o pecado está em nós. Ainda assim, existe a imperfeição em nós. E muitas vezes nós vamos aceitar o pecado. Vamos pecar contra Deus. E quando nós cairmos no pecado, quando voltarmos para a lama do pecado, não tentemos superar isso tudo sozinhos. Lembremos, Cristo não nos abandona quando nós pecamos, pois nós pecamos todos os dias. Cristo não nos deixa, Cristo não nos desampara. A sua promessa continua ali, a sua palavra de amor continua ali. Ele continua dizendo para nós: venham a mim e eu os aliviarei. O convite de Jesus é para quando nós estivermos sofrendo aqui no mundo também. É para quando nós tivermos as nossas tentações. É para quando nós não conseguirmos nos libertar da culpa do pecado. Nós não podemos suportar tudo isso. Nós não conseguimos lutar contra tudo isso.
E nós não podemos permanecer com o pecado, pois lembremos, o pecado nos leva à morte eterna. É por isso que Cristo, em seu amor, nos oferece um outro caminho. Ao invés da condenação eterna, o nosso Senhor oferece a nós a salvação eterna por causa da sua obra. E nessa troca entre condenação por salvação, nós humildemente reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos que nós somos aqueles pequeninos dos quais Cristo quer cuidar. Reconhecemos que nós não conseguimos lidar com o pecado, que nós não conseguimos carregá-lo. Então, reconhecendo isso, nós também vamos reconhecer que Cristo carregou os nossos pecados lá para a cruz. E lá morreu por nós. E lá eliminou a culpa do pecado. Ao reconhecer isso, nós deixamos de carregar a culpa dos pecados e confiamos que Cristo carregou para nós. Ele já eliminou a culpa lá na cruz. Ainda assim, Cristo nos chama a carregarmos um fardo. Ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que Cristo fala aqui é o Evangelho. No Evangelho nós encontramos o seu amor. O Evangelho nos mostra que nós podemos confiar sempre em Jesus. Então, o Evangelho sim, ele moldará a nossa vida aqui neste mundo. Ou seja, aqui neste mundo, por causa do amor de Deus, guiados por Cristo, pelo Espírito Santo, nós vamos procurar viver uma vida melhor. Procurar fazer aquilo que agrada ao Pai Celeste. Mas nós não faremos isso por medo. Não faremos isso por culpa. Nós faremos apenas para honrar e agradecer ao Pai Celeste por tudo o que Ele fez por nós. Pois o Evangelho nos mostra o perdão dos pecados e a salvação que Cristo conquistou para nós. O Evangelho nos mostra que por seu amor, Cristo um dia nos levará para o nosso descanso eterno. Esse é o caminho que o Evangelho nos leva, a vida eterna. Vejam que maravilhosa troca o nosso Senhor nos oferece. Ao invés de condenação eterna, Ele nos oferece vida eterna. Isso tudo Jesus faz unicamente por causa do seu infinito amor por nós. Pela graça, Deus enviou Cristo. Nosso Senhor Jesus veio ao mundo para tirar o pecado e a culpa que estava sobre nós e colocar sobre Ele próprio. Esse é um peso imenso. O próprio Senhor Jesus, lá na cruz, quando tinha os pecados da humanidade sobre Ele, gritou. Ainda assim, Ele carregou por nós. Em nosso lugar, Ele sofreu e morreu. Levou o nosso fardo, levou os nossos pecados sobre Ele para a cruz. E lá, Ele conquistou a libertação para nós. Lá, Ele conquistou a salvação. Enfim, Cristo conquistou o descanso eterno. Portanto, Deus nos abençoe para que nós possamos manter em nosso coração a certeza de que em Cristo há descanso. Sendo assim, possamos sempre reconhecer a nossa fraqueza e saber que Cristo nos liberta do pecado, nos liberta da culpa e nos conduz à vida eterna. E enquanto nós estamos aqui neste mundo, temos também outros fardos, como as dificuldades que enfrentamos, as dores, os sofrimentos, o luto e tudo mais que passamos aqui. E nisso tudo precisamos lembrar que o nosso Senhor nos guia e nos auxilia na caminhada aqui no mundo. Enfim, sempre que surgirem as dificuldades, sempre que as dificuldades pesarem sobre nós, sempre que as dores e sofrimentos chegarem em nossa vida,
que nós não tentemos carregar sozinho. Isso só vai fazer com que nós soframos mais e que tenhamos mais dificuldades para seguir a nossa vida. Finalmente lembremos, em Cristo há descanso. O Senhor Jesus convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que têm suas dificuldades, suas angústias, suas preocupações, todos aqueles que se reconhecem pecadores, esses podem se achegar a Cristo, e em Cristo há descanso. Deus abençoe a cada um. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Deus que terra e céu fizeste, treva e fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá, Senhor, que descansando nós dormamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente te obedecer. Ó Senhor, no novo dia ao teu povo então envia tua santa companhia que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz. Oremos ao nosso Pai Celeste. Gracioso Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos e te louvamos por todas as bênçãos que tu colocas na vida de cada um de nós. Sabemos que somos imperfeitos, somos pecadores, sabemos que ofendemos a ti. Por isso nós sempre pedimos o perdão dos pecados. Pedimos que tu olhes com carinho para nós e estenda sempre o teu perdão. Sabemos que nada merecemos, por isso nós te louvamos por tudo que tu concedes a nós, especialmente pelo perdão dos pecados. Gracioso Deus, nós também queremos te agradecer pela ação do Espírito Santo em nossa vida, nos convertendo, nos ensinando a viver para a tua honra e para a tua glória. Pedimos que o Espírito Santo continue sempre agindo em nós, nos fazendo sempre confiar em ti, confiar no teu amor, confiar que em Cristo há descanso. E nesta confiança, então, possamos nós também falar para as pessoas a respeito da salvação e possamos permanecer na certeza de que Cristo preparou um lugar para nós na eternidade. Na confiança em ti, na confiança no teu amor, nós pedimos o teu cuidado para nós aqui neste mundo. Nós, por causa das imperfeições, nós temos dificuldades, preocupações, angústias, nem sempre sabemos como lidar com tudo. Pedimos o teu cuidado,
o teu amparo e a tua proteção. Oramos também por aqueles que estão de luto e pedimos que tu cuides deles, conforte, console na certeza da vida eterna contigo. Gracioso Pai, nós também queremos orar pelo nosso país, pedir que tu abençoes, guie os governantes para que possam agir da melhor forma possível, oriente-os e faça com que possam governar de forma prudente, de forma sábia, de forma justa. Amado Deus, nós oramos sabendo que tu ouves as nossas orações. Nessa certeza nós suplicamos, se é para a tua honra e glória, atenda os nossos pedidos, pois nós oramos humildemente em nome de Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus, em sua graça, continue abençoando a cada um de nós, que nós possamos continuar crendo e confiando no amor de Deus, mesmo em meio a dificuldades, mesmo quando cairmos e ofendermos o nosso Pai Celeste, possamos saber que em Cristo há descanso, possamos saber que nós podemos buscar o conforto, consolo e orientação em nosso Pai, saber que nós nunca estamos desamparados. Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos encerrar esse momento de culto com mais um hino.